Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Otávio Leal de Amprem. E hoje eu quero conversar contigo sobre os caminhos, sobre a filosofia que aponta: é possível recebermos uma iniciação em Reiki, uma iniciação espiritual à distância? E como funciona? Como é o caminho de uma iniciação espiritual, metafísica, transpessoal à distância? Então vamos observar essa ideia com uma lupa. E eu vou contar um pouquinho da minha história, de uma parte das minhas buscas, dos meus caminhos para você. Quando eu era muito jovem, eu fui iniciado numa escola ocultista chamada Eubiose. Eu tinha 15 anos de idade. Foi feita uma liturgia, um ritual poderosíssimo, místico, transpessoal, um ritual que até hoje eu me lembro profundamente do mesmo. Pertencer à eubiose, que inclusive eu tive mestres como Mário Paciente, professor Ademar Ramos, e hoje eu me orgulho inclusive de, na minha escola, na uma universidade, ter um mestre da eubiose, que é o professor Newton Schutz, ministrando cursos. Então eu fui até a eubiose. Com 19 e 20 anos, eu me formei como instrutor de yoga. E eu tinha um desejo de conhecer a Índia. Por 3 vezes eu fui na Índia especificamente buscando iniciações. A primeira delas, me ajoelhei diante de um mestre tântrico, mestre Anandaram Baba. Me ajoelhei e disse para ele: mestre, faz o que tu quiser de mim, mas eu quero receber o teu toque, o teu puja, que é uma energia. E o mestre Anandaram Baba colocou a mão na minha cabeça e transmitiu a energia do Tantra, a iniciação do Tantra, de uma tradição chamada Agori. Aliás, aqui eu já começo a desvendar aqui o tema do programa. Eu creio que para você praticar Tantra, seguir um caminho, uma via tântrica, é fundamental você ter uma iniciação, assim como no Reiki também. Além da iniciação de Anandaram Baba no Tantra, eu e Diana Premzinat, a minha irmã, a minha sócia na uma universidade, nós fizemos uma longa viagem para estarmos aos pés do Dalai Lama, um outro mestre tântrico, que também nos brindou com uma iniciação dentro dessa filosofia do budismo tibetano tântrico. E essa iniciação foi absolutamente inesquecível para mim. Foi uma bênção. Tive que ir para a Índia? Sim. Tive que, por exemplo, me encontrar com o Dalai Lama? Sim. Não foi fácil, mas a jornada, o caminho foi muito bonito. Assim como também aqui perto, em Campos do Jordão, eu e Diana fomos iniciados na ordem de Kuan Yin por uma monja do budismo tibetano. Tudo isso nos anos 90. Fora essas iniciações, recebi iniciações também na AMORC, na Ordem Rosa Cruz, que orgulhosamente eu pertenço há mais de 30 anos. Cada iniciação da AMORC é mais poderosa que a outra. Tive iniciações também no xamanismo este que todos os anos, a priori, eu vou para o Amazonas e tenho contato com tribos, o xamanismo tradicional, arcaico, primitivo, aonde dançamos de forma circular, celebramos, cantamos e no final é transmitido uma iniciação. Assim, a iniciação do candomblé, da Umbanda, algumas iniciações xamânicas, a iniciação budista, que a minha mestra de budismo, monja Coen de Souza, ela ficou 6 anos no Japão, durante 6 anos, raspou careca, o que significa abandonar a vaidade, abandonar o passado, abandonar alguns conceitos e preconceitos, e depois de 6 anos ela foi ordenada como uma monja budista. Olha que lindo isso. Então vocês notam que eu dou muita importância para a iniciação. É como, por exemplo, ou melhor, um exemplo de iniciação é o batismo. Jesus, mestre Yoshua,
ele se ajoelhou aos pés de Yohanan. Yohanan é Batista, daí que se originou o nome batismo. E Batista colocou as mãos em Jesus e aplicou no mesmo algo chamado cabol. Cabol é uma transmissão de um dom, que se você pertence a alguma ordem católica, primitiva, tradicional, antiga, ou até mesmo algumas ordens cristãs que tenham tradição, respeito, ancestralidade, quando você é batizado, você faz parte da tradição de João Batista. Isso é lindíssimo. João Batista iniciou Jesus. O nome é cabol. Nós chamamos de batismo em homenagem a João Batista. E Jesus se linkou naquele momento a uma tradição que é chamada tradição dos essênios. Daí que eu ensino, eu compartilho o Reiki Audi Yur Ripui, que é o conhecido como Reiki cristão, que tem uma tradição que vem dos essênios, que vem de João Batista. E quando eu ensino o Reiki cristão para os meus alunos, eu não dou iniciação, não dou. Por quê? Porque uma condição para você aprender essa técnica essênia é você já ser batizado, que é um ritual, eu insisto, poderosíssimo, poderosíssimo. Quando eu fiz o caminho de Santiago, de novo com Diana Prenzina, no início dos anos, não, ainda no final dos anos 90, o caminho de Santiago, que eu convido todos vocês para fazerem esse caminho. Ao final do caminho de Santiago, depois de muitas iniciações, experiências, de muitos momentos em que dobramos os joelhos, entramos numa capelinha, numa igreja, numa catedral para rezar, para recebermos a comunhão, que é um batismo também. Você comungar é algo extraordinário. Mas no final do caminho de Santiago de Compostela, você entra na Catedral de Santiago, dá a volta por detrás dela e vai comungar, o que também é uma iniciação. E não é uma iniciação fácil, porque a priori aqueles que fazem o caminho de Santiago inteiro e a pé, isso demora 30 dias. Então, 30 dias para receber a iniciação final, a jornada final. São Paulo dizia: tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. No budismo nós falamos muito, se existe a ideia de atitudes corretas. Eu, Otávio Leal, creio que o ideal de toda iniciação é que ela seja pessoal, é que haja uma movimentação. Ah, Otávio, mas se alguém quiser ser iniciado em Reiki por mim, em Tantra por mim, e mora no Amazonas, o que ele faz? Pega um avião, economiza, se dedica e vem estar comigo. Por quê? Por várias vezes eu fui à Índia. 3 vezes exclusivamente para receber iniciações. Tive no Nepal, tive em Darjeeling para buscar essas iniciações tibetanas, as várias iniciações que tive também no Amazonas, ou quero compartilhar com vocês, eu tive de 9 a 11 vezes no Peru, todas recebendo iniciações. Por que de 9 a 11 vezes? Porque eu me esqueci, peço perdão, de quantas vezes foram. E essas iniciações, elas envolveram dinheiro, eu podia ter comprado um automóvel, ou uma casa, ou envolveram tempo, podia estar em lugares assim muito mais agradáveis do que na Índia, que é muito quente, que é muito sujo, que é muito caótico. Mas eu creio que as iniciações espirituais que você receba, elas devem primeiro serem presenciais. Hoje vende-se muito iniciações. Eu, particularmente, me sinto absolutamente envergonhado com o que se faz com o Reiki, porque o Reiki a priori virou um comércio. Muitos não tratam o Reiki com a energia do sagrado, com a energia do respeito, com a energia de nos darmos conta que Mikao Usui iniciou uma pessoa presencial, que iniciou outra e outra. E eu recebi 3 iniciações de master, de mestrado de Reiki. E vocês falam: Otávio, mas você é mais do que alguém por causa disso? De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Não, eu tenho mestres Dalai Lama, eu tenho mestres Monja Coen, eu tenho um mestre Osho. Eu não sou aliás, nós falamos que espiritualidade não é nada de especial, é não ser especial. Eu gosto de estudar, eu sou fascinado pelo conhecimento. Então eu tive 3 iniciações de mestrado, mas nunca passou pela minha cabeça receber uma iniciação à distância. Funciona? Não funciona? Não cabe a mim dar essa resposta. Mas tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. Quando aprendemos o candomblé, aquela liturgia do candomblé de incorporarmos um orixá, que eu acho isso belíssimo, acho isso poderosíssimo, essa ideia de uma incorporação de um orixá. Eu nunca fui iniciado nessa arte, mas se eu for, eu sei que eu vou ter que raspar careca, que eu vou ter que abrir mão de uma série de alimentos, farei alguns sacrifícios corporais e não posso conceber, eu, Otávio Leal, receber uma iniciação de candomblé à distância. Não domino essa arte. Peço perdão se isso for possível. No Tantra, principalmente no Tantra que envolve tão somente a sexualidade, que é uma das iniciações mais lindas que podem acontecer. Olha mestres tântricos como Mathieu Ricard, que faz uma diferença linda no planeta, como o Dalai Lama, um ser boníssimo, Prêmio Nobel da Paz, como Pema Chodron, uma das maiores mestras, um dos maiores picos de consciência que esse planeta já produziu. Pema Chodron, uau! Uma Buda, uma iluminada, uma mestra. Receber a iniciação dessas pessoas é ser de verdade um tântrico, uma tântrica, e respeitar a tradição. Ou ser iniciado na tradição de Shivananda na Índia, que é uma escola tântrica, tradição, de certa forma, de Yogananda, que ele tinha as roupas laranjas, era de uma tradição tântrica, Vedanta, ou do yoga, ou alguns que foram iniciados por Iyengar no Hatha Yoga. O que eu quero compartilhar com vocês é que a iniciação é um dos momentos mais mágicos da sua vida. E a espiritualidade, eu creio que não possa ser vendida. Já aconteceu, talvez, de algum curso de Reiki que eu dei, ou mesmo de Tantra, na hora da iniciação, eu ter me distraído, ter pensado em alguma outra coisa. Eu sou um humano. Posso falhar, mas claro, me culpo por isso. E quando termina a iniciação, que eu vejo, será que eu me concentrei adequadamente, tratei daquelas pessoas como sagrado e não como um comércio? Se eu vejo que não houve uma concentração, eu vou lá e inicio de novo, porque noto nas minhas formações, em outras formações de pessoas maravilhosas que ensinam Reiki, que ensinam Tantra, que o momento da iniciação é muito mágico, é extraordinário, é bonito. É ali que você vai se linkar com o Reiki. E hoje eu fico um pouco receoso, eu vejo algumas formações, seja aprenda Shiatsu, Zen Shiatsu, Tao Shiatsu, aprenda naturopatia, naturologia, à distância. Aprender uma massagem à distância, como é o toque dessa massagem? Qual é a pressão adequada? E os meridianos, quem irá me corrigir? E o ritual final que todo terapeuta tem para ser iniciado na tradição dos terapeutas, que é o pessoal lá de Brasília, da Universidade da Paz. Que lugar lindo, do Pierre Vai, do Roberto Crema, do Leonardo Boff, do mestre Liu Pailin, do mestre Leloup, o grande mestre Leloup, de cristianismo místico, transpessoal, que é um sacerdote católico. Quando as pessoas são iniciadas na Escola Internacional dos Terapeutas, é feita uma grande liturgia. E creio eu, sugiro a ti, que essas liturgias sejam feitas pessoalmente. Iniciações à distância, inclusive eu recebi uma, eu comprei uma para experimentar como é que era. Eu vou contar para vocês, tá lá na Eubiose, tá na Rosa Cruz, tá na Índia, tá aos pés do Dalai Lama, tá numa tribo, uau! E a distância foi marcada uma hora, um momento, eu não senti que eu estava linkado àquilo. Horas, Jesus foi consultar, foi em busca de João Batista. Monja Coen foi em busca dos seus mestres, dos seus
reishins, assim que se fala no budismo zen, me perdoem agora, dos seus gurus. Guru é aquele que tira as trevas, que abre isso de ti. E quando você recebe iniciação no Tantra, ou mesmo no budismo tibetano, ou no Reiki, que é onde eu mais ministro iniciações, você faz parte de uma linhagem que está junto com você, de pessoas que foram iniciadas pessoalmente. É como alguém que dá benzimento. Benzimento é uma técnica linda, maravilhosa, abençoada. Eu tenho uma formação na uma universidade de terapeuta quântico, que nós ensinamos benzimentos. Ensinamos, mas benzimento você pode fazer um ou outro, porque você usa a tua energia. Já um padre, quando benze alguém, ele benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma benzedeira, que benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o padre, ele chama a igreja de São Pedro. Eu te benzo, eu te abençoo em nome da igreja romana, ou em nome da igreja holandesa, ou em nome da igreja alemã, que minha filha é protestante, da luterana. Então ele chama uma tradição que está por detrás dele. E o padre, para fazer isso, ele foi ordenado. Quando você é reikiano, você é ordenado no reiki. Quando você é um terapeuta tântrico, você é ordenado nessa tradição. E com o reiki existe até muito respeito comparativamente com o tantra, porque poucos buscam a iniciação no tantra. A maioria busca tão somente os aspectos eróticos, sexuais, mais ligado a kama, que é o desejo, e não a transcendência, a espiritualidade, os mantras, os pranayamas, a liturgia, a mudança de nome feita com seriedade, porque até a mudança de nome, eu vejo pessoas abrindo na internet e procurando um nome indiano e se colocando um nome. E quando um guru muda teu nome, ele te dá um nome que é um desafio. E é feita uma liturgia extraordinária, belíssima, que inclusive te dá um certificado, uma certidão de nascimento. Você pode ser iniciado no Reiki à distância? Pode sim, por que não? Por que não? Mas eu sugiro a iniciação pessoal, a iniciação individual, onde no Reiki, por exemplo, é colocado em ti símbolos como Daikomyo, que diz: você é o mestre, você é o iluminado. Mas eu sugiro para vocês qualquer iniciação, sempre pessoalmente, sempre.